Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe Delfrates, estamos com mais um vídeo. E primeiramente, muito obrigado a todos vocês aqui nos acompanhado. As visualizações têm bombado ultimamente, principalmente conteúdo sobre Caim. Eu não sei porquê, gente, mas o pessoal gosta de ouvir falar de Caim, né? E na internet tá bombando muito conteúdo sobre Caim estar vivo, sobre quem era a mulher de Caim, se Caim casou com a irmã dele. E se Caim, como que Caim morreu, se é que ele morreu. Olha, eu sei que tá um debate terrível, né? A gente tem bastante conteúdo, vai ficar para você na playlist aí, se você quiser também saber mais sobre Caim, você acesse. Mas eu não vim aqui hoje para falar sobre Caim, a gente veio aqui hoje para falar sobre demônios arrependidos, gente. Tem pessoas que pensam que Satanás é inimigo de Deus, né? O oposto. Logo aqui eu já quero ressaltar algo bem interessante para vocês, gente, que o mal não é Satanás. Satanás, ele é um usuário do mal, certo? Quem criou o mal foi Deus. Então até nisso há mistério, tá? Então Satanás é o usuário do mal. Para que Satanás pudesse cometer o mal, Deus tinha que ter criado o mal, porque ninguém pode usufruir daquilo que não foi criado. Entende? Então assim, não pense você que Satanás e Deus disputam. Tá? Eles não são rivais. Aí tem aqueles desenhos na internet, todo mundo já deve ter visto, né? Porque é o que mais tem na internet, aquela famosa foto, né, de Jesus e Satanás, assim, os dois tirando queda de braço, né? Isso aí não existe, gente. Isso aí é fictício, tá? Isso não existe. Não existe disputa entre Deus e o diabo. Até porque Deus não tem rival. Beleza? Não existe rivalidade contra Deus. Deus é acima de todas as coisas, soberano. E não tem como ninguém lutar contra Deus. Satanás é apenas um usuário do mal. E até mesmo ele coopera para Deus de forma misteriosa, entendeu? Então o que acontece? Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre demônios arrependidos, galera. Demônios arrependidos. Para quem aqui já conhece, já estudou, e não é só nele, mas no livro de Enoque também vai falar, tá? Qual que é o termo demônio? Demônio é um anjo, entre aspas, né? Demônio era um ser celeste criado por Deus, um ser de luz que é atirado, né, em pecado, e ele se transforma. Como assim se transforma, Felipe? Isso mesmo, tá? Vai dizer os relatos que quando Deus lançou Lúcifer do céu e seus anjos, eles perderam a luminosidade gloriosa, certo? Então eles ficaram negros, ficaram criaturas horrendas. Da mesma forma como Moisés se aproximou muito de Deus, subia no monte para se consagrar um ser humano como nós, e a Bíblia vai dizer que ele começava a brilhar. Quanto mais você se aproxima da glória e da santidade de Deus, mais você brilha, mais luminosidade você ganha. E quanto mais você se afasta, mais o seu semblante fica negro, mais você se afunda e mais você se destrói. Das mesmas formas, os anjos foram feitos para estar ali lado a lado com Deus. E quando ele se afasta, automaticamente ele perde a glória, perde o brilho e passa a ser demônio, tá certo? O que aconteceu? Existia 12 sentinelas, gente. O livro de Enoque vai contar que existia 12 sentinelas, se não me engano. 200 sentinelas, né, que se desviaram junto com Azaziel, Samiasa e o seu restante, né? Se prostituíram com as mulheres, como já havia falado em outros vídeos. Para quem já conhece a história de Enoque sabe. E Deus aprisionou esses anjos, tá? Lá na Antártida, debaixo do gelo, né? Lá naquelas crateras ali onde tem a entrada, a passagem para o abismo. E depois disso, o que aconteceu? Deus aprisionou, eles mandaram orações para Enoque, né? Pedindo perdão para voltar para o céu, e Deus não permitiu que eles voltassem. Porque a Bíblia vai falar em Romanos 10, que aqueles que já, Hebreus 10, né, que aqueles que já conhecem a glória, já provaram do Santo dos Santos, não existe mais arrependimento. Então anjo não tem perdão, demônio não tem perdão. E eles se arrependeram, não tiveram perdão, não obtiveram perdão, e estão aprisionados até hoje, nessa data aqui que nós estamos, dia 28 de 1 de 2021, continuam aprisionados. Fora isso, gente, você pode imaginar comigo, Satanás derrubou a terceira parte dos anjos do céu. Como, Felipe? Enganando. Ele plantou mentiras, né, para os anjos.
E você pode imaginar o quê? Como ele começou a enganar muitos anjos, né? Plantando mentiras, lutando contra a integridade de Deus, tentando enganar. Através disso não existia pecado, né? Quer dizer, o pecado até existia, mas não tinha sido cometido o pecado no céu, a iniquidade não tinha atingido o céu, né? E a Bíblia fala que se surgiu iniquidade dentro de Lúcifer. Foi daí aonde o que ele começou a implantar, né? Esse novo governo para que os anjos pudessem ter ali um bem e um mal dividido. Deus não aceitou, e daí ele começou a querer provar aos anjos que Deus era tirano. Então foi o que? Os anjos foram enganados. Diz o livro de Melquisedeque que nesse momento onde eles foram os enganados, disse que Deus ainda conversou com eles e muitos voltaram para trás. Muitos desistiram de última hora. Depois disso, houve batalha no céu, eles foram precipitados, viraram demônios. E hoje em dia tem muito demônio arrependido. Por que tem muito demônio arrependido? Porque eles foram enganados, tá? Tem demônio que se afastou de uma forma que pegou ódio, né? Da mesma forma que você pode ver um ser demoníaco como quando se manifesta na sua casa, na igreja, em qualquer outro lugar, ele tem ódio. Ele tem ódio do ser humano, ele tem ódio das pessoas, tá? Ele está totalmente cortado da fonte celestial e daí ele passa a ser demônio, beleza? Mas no meio desses existe muito demônio. Existe muito demônio que queria voltar para o céu. Existe muito demônio que queria perdão, que queria arrependimento. Inclusive a gente já chegou até a ver, né? Presenciamos diante de muitos cultos demônios que dariam tudo para voltar para o céu. Eles até chegavam a falar: ó, o ser humano ele tem oportunidade de fazer melhor, de ir para o céu. O ser humano tem oportunidade de remissão e nós não temos. O demônio chegou a falar isso. Ele disse: nós não temos essa oportunidade. Se nós tivéssemos, eu faria de tudo para voltar. E olha que o demônio conhece o céu, viu, gente? A gente não conhece. A Bíblia fala que nós não conhecemos, nem olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que Deus ainda tem preparado para a gente, né? Já o demônio conhece, eles falam mesmo, eles falam: nosso lugar era glorioso, era maravilhoso, não existia lugar melhor, se eu pudesse voltar, eu voltava. Então no meio dessa terceira parte dos anjos que caíram do céu, né, que foram precipitados, existe muitos demônios arrependidos, beleza? Alguma dúvida? Se você tem alguma citação sobre esse assunto, gente, se você já viu algo do tipo, algo parecido, ou até mesmo você tem alguma observação, deixa nos comentários pra gente aí, tá? Deixa nos comentários, dá um like nesse vídeo, galera, se inscreve no nosso canal, você que é novo aí, e nós vamos abordar outros assuntos, muito mais assuntos relacionados, tá? Eu quero pegar um pouco da parte da angiologia, coisa que muita gente não aplica, não ensina, e eu vou trazer para vocês aí a Ars Paulina, tá? Que é uns ensinamentos de Salomão. Salomão tinha vários livros: As Goetia, As Notória, As Almadel, As Clavículas de Salomão, o Testamento de Salomão, e tem muitos mais outros, tá? Existe até um deles aí que vai falar cada anjo que é aí separado como anjo da guarda para cuidar da sua vida. Tem muita gente que fala: poxa, mas não existe coisa de evangélico, não existe anjo da guarda. Você que pensa, nós também temos anjo da guarda, tá? Nunca foi contado, ou até mesmo nunca foi somado a quantidade de anjos que Deus tem. Simplesmente isso, tá? Então pode ter certeza que existe um anjo separado para cada pessoa para cuidar, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, né? E os guardam, entende? Então assim, tem anjo preparado para cuidar de você também. Beleza, galera? Então nós vamos entrar nesse assunto aí das Paulinhas nos próximos vídeos. Se você está curioso para saber um pouco mais de As Paulinhas, saber um pouco mais da angiologia, aplicar uma coisa bem mais profunda, então deixa no seu comentário aí, pede o conteúdo que a gente vai colocar para você. Vai fazer um pouco de barulho aqui agora por causa do carro do gás. Mas beleza, gente? Então só esperar um pouquinho passar o carro do gás aí. Então, beleza, gente? A gente vai entrar nesse assunto aí das angiologia, tá? Ars Paulina, já comece a pesquisar, tranquilo? Resumindo, existe sim anjos arrependidos, existe anjos com ódio, não querem voltar, tem prazer de queimar no fogo do inferno, mas existe anjos arrependidos, já até esqueci daqui do versículo, tá? Para você depois acompanhar aí na sua casa, onde você estiver, certo? Em Marcos 5, do 1 ao 10,
tá? Que vai falar sobre o Gadareno, Ele adorou a Jesus, se prostrou e adorou a Jesus. E chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros, né? Um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda as cadeias podiam alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias foram por ele feitas em pedaços. E os grilhões e milhares, e ninguém podia amansar. Estou lendo tudo errado hoje. E andavam sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correndo, o adorou. Confirma-se na sua Bíblia, está assim: se prostrou diante de Jesus. E clamando com grande voz, disse: o que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus não me atormentes. Porque ele dizia deste homem, e sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o teu nome? E respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muitos para que não enviasse para fora daquela província. Marcos, capítulo 5, do 1 ao 10. Beleza? Muitos demônios ali adorando, né? Uma legião de demônios. Beleza? Então esse é o versículo chave pra gente hoje aí na Bíblia, tá? Fora isso, eu tenho muitos versículos apócrifos para comprovar. Beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal mais uma vez. E abraço, até o próximo vídeo.